Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz daquele que era e que vem esteja com você, esteja com toda a sua família. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, dia 12 de abril, sábado da quinta semana do tempo da Quaresma. Estamos assim encerrando o nosso retiro quaresmal. Então, é com muita alegria que nos encontramos para assim partilharmos a palavra de Deus juntamente com você e com toda a sua família, refletindo o Evangelho de João, capítulo 11, versículo do 45 ao 56. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para a região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procurava Jesus e, ao reunir-se no templo, comentava entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, nos aproximando da Semana Santa, dos salvífico acontecimento da paixão, morte e ressurreição de Jesus, é preciso um olhar de fé para contemplar tais acontecimentos da vida da Igreja e do seu esposo e Senhor Jesus Cristo. Somente a partir da fé, caros irmãos, queridas irmãs, de nossa abertura à ação de Deus, poderemos ser alcançados pela graça de Deus que nos quer salvar a todos. Portanto, o que faltou aos judeus é o que também às vezes nos falta. São os olhos da fé. Toda conclusão feita sobre a pessoa de Jesus provém da má compreensão de Deus, da religião da fé. Então Deus, mesmo se revelando, permanece oculto, escondido. Aqueles que se abrem à compreensão de Deus, que não se deixa curar da cegueira espiritual e dos olhos. Então, a esses Deus permanece oculto. Ao longo desses últimos dias, podemos perceber toda a pedagogia joanina, ou seja, do Evangelho de João, acerca dos mistérios que nesses próximos dias vão se dar na igreja. É um jeito pedagógico de ir nos inserindo nesse contexto anterior da condenação e morte de Jesus. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje, muito explicitamente, nos apresenta o motivo da condenação de Jesus, os seus muitos sinais. Os sinais que conduziam o povo até Deus foi o motivo da condenação do Filho de Deus. Talvez porque não era favorável para os judeus o fato do povo, vendo os sinais de Deus operado por ele, a ele reconhece, a ele cresce. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, já se pré-anunciava o tempo previsto para que Jesus consumasse a sua missão de Salvador da humanidade. Por isso, a sua pessoa começava a inquietar as autoridades judaicas. E o motivo era sempre o mesmo. Esse homem realiza muitos sinais. Esse homem realiza muitos milagres. Esse homem realiza muita libertação. Então, eles tinham medo de que Jesus fosse aclamado rei e despertasse a atenção do Império Romano, temendo uma represália da parte deles.
No entanto, eles ainda não tinham entendido que Jesus viera ao mundo não para tornar-se rei, mas sim vítima entregue em holocausto para a salvação da humanidade. Caros irmãos, queridas irmãs, o plano de Deus se realizava com toda maestria. Precisava que houvesse aquele que despertasse a indignação dos sumos sacerdotes e dos fariseus para que tudo fosse consumado. Assim foi, por inspiração do próprio Deus, o sumo sacerdote Caifás profetizou: não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Então perceba que, sem saber, então, Caifás decretou a sentença de morte para Jesus, a fim de que cumprisse a sua missão de redentor dos homens. Veja que Deus age de acordo com o seu plano e faz que cada um de nós seus instrumentos de salvação, mesmo que não percebemos, como foi o caso de Caifás, mas Deus sempre está nos usando para que possamos assim colocar em prática o plano de salvação, nos usando como instrumento em suas mãos. Às vezes, apenas uma palavra que pronunciamos é um sinal de Deus para que a sua vontade se realize. Assim, caros irmãos, queridas irmãs, como ontem, hoje também, existem pessoas que ficam incomodadas com os sinais que Jesus dá aos que escolheu como protagonista do plano de Deus que ele veio realizar. Os sinais de Deus na nossa história também são evidentes, porque nada acontece por acaso. Quando estamos num emaranhado de situações e não entendemos nada do que está por trás daquele cenário, a nossa última arma é confiar que o projeto de Deus se cumpre. E é Ele que vem nos manter firme na luta. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, você confia que Deus dirige a sua vida, mesmo que não seja entendido? O que você tem enxergado nos acontecimentos que tem vivido atualmente? Você tem consciência de que, mesmo sem saber, é um instrumento da salvação de Deus para seus irmãos, para suas irmãs, para a sua família, para a sua comunidade? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para nos ajudarmos a compreender sempre mais profundamente o caminho para encontrarmos contigo e que Jesus nos ensinou. Peçamos ao Pai para nos livrarmos também do apego aos esquemas já superados. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, que Deus nos dê a cada um de nós a graça de bem vivermos essa Semana Santa, entrando com Jesus em Jerusalém, para que com Ele, associado à sua paixão e morte, chegamos com Ele um dia à Páscoa definitiva. Desejo a você, meus irmãos, queridas irmãs, um santo e abençoado sábado, e que desça sobre vocês e sobre a sua família a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos todos na paz de Cristo.